Aí as pessoas falam assim, tô falando isso, mas é uma oportunidade que eu tô tendo de falar num outro lugar, eu falo muito no meu canal sobre isso, mas nunca falei isso em outros lugares. Mas assim, a negociação podia passar, de repente, por uma questão assim, assina um pré-contrato, você pode assinar, treinador não são as mesmas regras de jogador, mas ainda assim tem 1 mês e meio, 2 meses para terminar o contrato dele. Assina um pré-contrato e, se possível, manda alguém da tua comissão técnica, João de Deus, por exemplo, que é um auxiliar muito bom do Jorge Jesus, para começar os trabalhos lá no Flamengo. Depois você chega e complementa. Com certeza ele ia acompanhar, ele conhece os caras. Cara, ele treinou o Davi Luiz no Benfica, mas treinou no Flamengo Rodrigo Caio, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, enfim, vários jogadores trabalharam com ele no Flamengo. Então a galera conhece o estilo de treino dele. O contraponto que eu faço disso, Barba, é o seguinte: como é que o empregador dele lá, o Fenerbahçe, vai liberar ele para mandar o auxiliar dele para estar aqui e ele ficar trabalhando, entre aspas, lá aqui, envolvido numa decisão de campeonato em reta final? Então, assim, aí, ou ele rompe lá, paga a multa e vem embora para cá, ou ele termina lá e vem pra cá. Porque imagina se é o contrário. Jesus tá trabalhando no Flamengo, tá 1 mês e meio pra acabar o campeonato, manda o auxiliar daqui lá pro Fenerbahçe. Então, assim, eu acho que ou o Flamengo, ele dava a palavra dele, fazia o pré-contrato de, é final de maio, né, que acaba o contrato? Final de maio. Só posso chegar aí final de maio, é você querer ou não, ou, infelizmente, procura o treinador, porque eu dei minha palavra aqui, eu não vou abandonar um clube faltando, sei lá, 7, 8 rodadas do estadual, do nacional, que eu tô a poucos pontos do líder, pra ir pra isso. Se fosse contrário, eu não faria contigo. Aí é você que decide. Você vai contratar o treinador ou me espera até o final de junho. Não, mas nesse caso específico você tem razão, a não ser pelo fato do áudio ter sido vazado. Quando o áudio é vazado, a intenção dele de vir para o Flamengo fica bem clara. Tanto é que o presidente do clube turco lá chamou ele no dia seguinte na sala, falou: que porra é essa? Que vídeo é, que áudio é esse? É verdade, senhor presidente. Recebi uma proposta, tem interesse em voltar pro Flamengo. Então aquele áudio todo é verdadeiro. Ele, tá bom então. Então, tipo assim, não era uma coisa vedada, entendeu? Ele tem uma comissão técnica de 6 ou 7 pessoas. Ele pega uma pessoa da... Por que eu tô falando isso, tá? Porque o Jorge Jesus, ele não passa os métodos dele pra ninguém. Por mais que os jogadores treinem e tal, não sei o que, saibam, não passa pra ninguém. Então, essa é uma solução. Mas tem outras soluções. Ele pode acompanhar o Flamengo. Ele pode, à distância, ver o que está acontecendo. Ele pode chegar e falar para um interino, por exemplo, que isso pode acontecer, sabe? Eu acho que... Agora é um ponto. Tá. Caberia... Aí eu vou te fazer outra pergunta. Vou até te interromper. Caberia o Flamengo ficar com o interino até maio esperando a volta dele? Sendo que o Flamengo tem agora fase de grupo de Libertadores, início de Campeonato Brasileiro e algumas fases de Copa do Brasil? Não, assim puramente falando, não. Sem dúvida que não. Agora, o interino contra o Curitiba, o Flamengo jogou muito bem. Jogou melhor do que ontem, inclusive, na minha opinião. Flamengo e Curitiba é um adversário mais capacitado do que o Nublense, você fala, mas... Nublense. O Curitiba é um time mais capacitado, mais difícil, e o Flamengo jogou melhor contra o Curitiba do que contra o Nublense. Então, assim, eu acho que houve um desespero, era esse o meu medo. Quando o Flamengo perdeu pro Maringá, cara, todo mundo ficou desesperado. Calma, cara. Aquele ali não é o Flamengo. Não é o Flamengo que a gente tá acostumado. Nem o pior jogo do pior técnico que a gente teve nesse tempo, que a gente teve sem o Jorge Jesus, foi tão ruim quanto aquele jogo. Mas calma. Não precisava se desesperar. Tanto, eu falei isso nas minhas lives várias vezes. Falei, galera, calma. Eu tava ao vivo quando o Flamengo anunciou o São Paulo. Eu não tenho nada contra o São Paulo. Como eu falei aqui, acho que ele é um excelente técnico. Não acho que ele tem os títulos que credenciariam para isso, mas o Dorival também não tinha e ganhou, né? Eu acho que ele vai fazer um bom trabalho no Flamengo. Só que eu acho que o Jorge Jesus faria um trabalho ainda melhor. Se você for falar para mim, ô Cota, se o Jorge Jesus falasse pro Flamengo, foda-se, eu não posso nem olhar pro Flamengo nesse momento. Eu vou continuar meu trabalho aqui. Vocês só vão contar com qualquer coisa minha, mesmo com pré-contrato,
daqui a 2 meses. Aí não, porra. Aí não. Porque o Flamengo tem a Libertadores, o Flamengo tem o Brasileiro e tal. Bem que o Jorge... o Jorge Jesus até venceria... Bom, ele tanto fala que se ele voltasse seria até melhor do que foi. Então, como ele ganhou com uma vantagem muito grande de pontos, essa vantagem ela podia ser maior ainda e a gente podia ser campeão mesmo que não fosse tão bem. Mas o ponto é... Eu nunca disse que o Flamengo deveria ficar 1 mês e meio, 2 meses abandonado e foda-se. Não é isso. O que eu acho é que o Flamengo deveria negociar. Aí entra aquela questão das especulações. A única coisa que a gente tem de oficial, como eu falei, é a declaração do Jorge Jesus falando que quer voltar ao Flamengo. É isso. Não tem outra coisa. O resto é especulação. E especulação, o papel aceita qualquer porra. Inclusive, o GE, que é, na minha visão, o veículo mais bem... mais confiável que existe para qualquer clube, queira você aceitar ou não, eles fazem o trabalho mais sério do Brasil. Dificilmente, muito raro ter uma barrigada. Os caras falaram que nessa conversa que o Jorge Jesus teve com o presidente do time da Turquia lá, do Fenerbahçe, eu esqueci o nome do cara, ele falou pro Flamengo, ele teria deixado claro pro Flamengo que não teria problema nenhum ele fazer um pré-contrato, cara. Porra, então ele tava com interesse mesmo de voltar. Ele não ia deixar o Flamengo largado durante 2 meses. Ele não ia deixar. Nem que ele falasse pro Felipe Luiz, que é o cara de confiança dele, que tem lá tudo anotado dos treinos, ele falou: Felipe, ó, fala pro estagiário pra ele fazer isso e jogar desse jeito. Eu tenho certeza, cara. Porque ele tem um compromisso, ele ia ter um compromisso, ele sabe que ele é ídolo. Vou te falar um negócio que eu ainda não falei em nenhum lugar. Botei no meu Twitter, mas de uma resposta de um negócio. O Jorge Jesus ligou para alguns jogadores do Flamengo e jogadores que não estavam no Flamengo para conversar sobre isso. Porque ele liga normalmente, ele fala. Jogadores que não estão mais no Flamengo. Um deles me ligou semana passada, falou: Rafa, o que aconteceu? O Jorge Jesus me ligou, falou que tava fechado. Não era jogador do Flamengo, esse especificamente. Mas foi jogador. E não é quem você está pensando. Ele ligou aqui, falou que tava fechado e tal, não sei o que, do nada não fechou com outro. O que aconteceu, cara? Aí eu falei: é isso, entendeu? Tipo assim, então o cara tava motivado para vir. E ele estando motivado para vir, obviamente, ele não mandasse lá o assessor dele, sei lá, tudo bem. Mas eu tenho certeza que ele ia comandar de alguma maneira ali o vestiário. Entendeu? Então, essa é a questão. E aí a galera escolhe acreditar no que quiser. Aí vem falar, se ele quisesse, ele teria rescindido. Não é assim. Não é assim. O cara tem um elenco... Pô, e a Turquia é mais fanático que o Brasil, tá? Se ele faz isso, é capaz dele nem voltar. Não, lá é loucura, mano. Pois é. O Vitor Pereira já saiu lá de Camburão, invasão de torcida a cão. Lá não, a Turquia é outra parada, cara. É outra parada. Turquia não tem lei não, mané. Com todo respeito aos turcos aí, mas... A Turquia é sinistro.